Meus amados? Então nós vamos continuar aqui na página ainda 67. Nós fizemos a leitura, está tudo tranquilo no sentido que está entendido, aliás, essa questão assim de Deus sendo quem é, né? É lógico que eu não expliquei Deus. Não é tão evidente que ninguém explica Deus que isso é preto no branco. Piada foi ruim, desculpa aí, tá bom. Vocês não conhecem a música, meu Deus do céu? Não? Não é? Quem explica Deus é o grupo preto no branco. Então, o que acontece, amados? Só para a gente vislumbrar aqui a grandiosidade de Deus, esse rei soberano. O povo rejeitou. Então, quando o povo pede um rei para Samuel, porque Samuel era uma espécie de rei, não era? Lembra que nós falamos na aula passada? Ele era um juiz, e o juiz era uma espécie de... era o que governava, só que era um rei, entre aspas, local, não era aquele rei nacional. Então rejeitaram Samuel, e Samuel ficou triste. Eles estão me rejeitando. Deus disse: não estão rejeitando você, não se preocupa não, estão rejeitando a mim, o meu governo. Então Deus, quando cria a humanidade, a proposta era essa, de Deus governar sobre cada ser humano. E a proposta era patriarcal, que cada homem governasse e liderasse e pastoreasse e fosse responsável pela sua família. Não tem, porque hoje no feminismo é um negócio triste, não é? O feminismo tem tirado. O machismo e o feminismo, eles são antibíblicos, tá? O homem, quando oprime a mulher, isso é demoníaco, satânico. Quando a mulher também, ela quer se sobrepor àquilo que é o papel do homem, que é de liderança, isso também é pecado e é errado, tá? Então as duas coisas, os dois extremos são errados. Mas a ordem, não existe hierarquia nem na relação entre homem e mulher, e não existe hierarquia no reino de Deus, onde tem pessoas maiores e pessoas menores. Aliás, se for para ter uma hierarquia, ela é invertida, não é? Da sociedade. Então o reino de Deus, na verdade, é invertida essa hierarquia, ou seja, o maior tem que servir mais, o maior é o menor, né? O maior é o servo de todos. Não é isso que o texto ensina? Porque Jesus perguntou: como que é na sociedade? Como que é? Os maiores dominam sobre os menores? É isso aí mesmo, Senhor. É desse então, entre vocês não será assim. Quem quiser ser maior, então seja mais servo, mais escravo ainda. A gente vai falar isso depois de teologia pastoral, que é o ministro, que a gente tem uma ideia errada também nessa organização da igreja, onde a gente coloca hierarquia. Não existe no reino de Deus nenhuma proposta hierárquica, no sentido que existe maiores que mandam e menores que obedecem. Agora existe ordem, função ou ordem de funções, onde inclusive quem lidera se doa mais, quem lidera ele serve mais, quem lidera ele precisa se dispor mais, quem lidera sofre mais. Essa é uma ideia bíblica, tá certo, irmão? Então essa ideia de chefe, ou é nos índios, com os índios, ou é então no império dos homens, mas no reino de Deus não existe. Todos somos servos uns dos outros, não é? Então essa é a ideia. E o homem então, quando ele é colocado como cabeça, não é o cabeça que manda, que o homem que pensa que ele é cabeça para mandar é um cabeçudo, não é cabeça no corpo, que é a figura que a Bíblia pega para exemplificar isso. O que a cabeça faz no corpo? Manda? Não. Dá ordem? Sim. Mas essa ordem é para quê? Para preservar o corpo. Então a mão chegando aqui perto do fogo e a cabeça disse: não, vem para cá. Não é? O que ela fez? Protegeu. Então a cabeça, como o homem, a liderança, tem função de proteger, de prover, de prever. Ou seja, a cabeça, ela faz essa função de liderar para servir e não para ser servida. Tá certo? E dá uma dor de cabeça, né? Não é verdade? Então essa é a questão aqui que Deus ele propôs, ou seja, que o homem fosse o líder da sua casa e cada homem fosse o responsável, inclusive, para ensinar a respeito de Deus para os seus filhos. Não é pastor, não é pregador e não é escola que educa ninguém. Isso não pode ser transferido. Pode pagar a escola, pode assalariar pastor, pode dar cachê para pregador. Responsável pela nossa família somos nós, homens, inclusive, é o que eu estou chamando a responsabilidade aqui para homem, para os homens, né? Nós somos os responsáveis.
Eu tenho um filho de 10 anos, não falei para vocês, mas vou falar, a não ser que viram lá no Facebook, mas semana passada, que foi quarta, né? Nossa aula foi na terça, na quarta-feira minha esposa confirmou, tá na minha terra desbuchuda, grávida. Eu sei o que você está sentindo. Louvado seja Deus. Então, vou ser pai aí de mais um bebê, graças a Deus, né? Glória a Deus. Pelo menos eu acho que vem. Se vir 2, ela surta, né? E eu peço ajuda para os irmãos. Então, porque eu já vou ter que arrumar um segundo emprego agora. Mas, professor criando 2 filhos, tá? Um negócio complicado. Fala besteira, perde a inspiração, né? Do filho. Mulher grávida. Isso, do filho. Então, meu filho de 10 anos. Meu filho de 10 anos, não é brincadeira não, dá aqui uns lapsos assim. Meu filho de 10 anos, já pensou, agora com 10, 11, 12, 13 anos, ele entra na igreja, aí um pregadorzão ou o pastor prega uma mensagem salvífica e ele aceita Jesus? Que horrível que seria. Para mim seria uma desonra, uma vergonha. Uma pessoa que viu meu filho primeira vez, nem conhece, levou ele a Cristo. Uma pessoa que leva meu filho a Cristo está denunciando para mim, negligente, relapso, irresponsável. Onde você estava nesses 12, 13, 14 anos, convivendo com seu filho e não apresentou Deus para ele? Por que ele não conheceu Deus através da sua vida? Pai negligente. E transfere isso para quem? Para as tias da escola dominical, que tem que ensinar meus filhos a respeito da Bíblia? Se eu convivo com ele 24 horas, 7 dias na semana, e a tia 40, 50, 60 minutos lá um dia na semana, está entendendo, irmão, como que é o negócio? E o professor então? Aí você exige que o coitado, eu não estou puxando a brasa para minha sardinha não, porque, né? Não é não, é a realidade, porque chega assim, quer que o professor eduque o menino, que fica com esse menino 40 minutos, aproximadamente 2, 3, depende da matéria, né? 2, 3 vezes na semana. Mas não é esse menino, fica com 40 numa sala, e são 5, 6 salas no período, e que aquele eduque, e os pais que deveriam ser responsáveis, que ficam e deveriam ficar, não, a gente trabalha, o problema é seu, se vira nos 30, responsabilidade sua, não é do Estado, não é do professor, e mais crente ainda, não é? Responsabilidade sua, levar o seu filho a Cristo, é você que deve impregnar nele. Para que ele conheça o papai do céu, é preciso ter uma referência no pai da terra, né, irmão? É que o problema talvez seja esse, é que o pai da terra é injusto, é ignorante, é bruto, é impaciente, não é carinhoso, não tem amor, não se sacrifica. Aí fica difícil relacionar, né? Vamos orar aqui, meu filho? Papai do céu. Aí o menino fica pensando lá, isso não é, eu estou dramatizando, é lógico que uma criancinha não vai ter, né? Mas vamos dramatizar aqui. Papai do céu, abençoa a minha família, o Senhor que é amoroso, bondoso, compassivo, misericordioso. Aí o menino olhando assim. É igual quando faleceu lá o cidadão, e aí foi o pastor convidado para aquele discurso que tem, né? No funeral, né? E aí a viúva lá chorando no canto, os 2 meninos lá, e o pastor disse assim, homem honrado, homem de Deus, pai de família, honesto. A viúva disse, meu filho, vai ver se é teu pai que está no caixão lá, né? Não é, irmão? Então, é uma área que a gente vai entrar depois. Depois que a gente falar de família cristã, eu só estou aqui dando uma pinceladinha, que é para a gente entender. Vocês dão risada? Dão risada, irmão? Mas é sério, a gente sabe que é sério. E a gente trabalha, às vezes, aconselhando casais, a gente sabe da situação que está, não é? Então, eu não quero nem entrar aqui nesse mérito, porque não é o caso. O que eu quero dizer é o seguinte, que os pais são responsáveis, sempre foram e sempre serão, aos olhos de Deus, para governar a sua família. E o homem deve assumir o seu papel de líder e não transferir para a esposa, inclusive, essa responsabilidade, esse peso de tomar certas decisões cruciais, tá certo? E transfere isso covardemente para a esposa, não é? Colocando uma carga emocional sobre a vida da mulher que ela não tem condição de levar. Foi Deus que constituiu isso no homem, onde ele trabalha com a razão e aguenta pressões. É lógico que a companheira sempre ajuda, né, irmão?
Lógico que a gente precisa ter esse companheirismo, senão a gente está lascado também, né? E a gente precisa ter sabedoria e humildade para ouvir a mulher também. Porque também é aquele homem que quer tomar toda a decisão, não consulta a mulher, porque ele é tolo. Para não falar outra palavra aqui, porque a gente está tratando na teologia, sendo filmado e tal. Né? O pensamento que vem no meu coração é outro. Não é xingamento, não. Mas é tolo, né? Então essa é a dinâmica onde Deus estabeleceu na família patriarcal. O homem deve ser líder. E aí este homem que era responsável por ser sacerdote do seu lar, responsabilidade espiritual em um lar é do homem, não é da mulher. Ela deve ajudar, lógico, claro. Deve ser companheiro de oração, claro. Inclusive o casal tem que orar junto. Casais crentes muitas vezes oram juntos, dificilmente, não é? Dificilmente. Eles oram até, mas orar junto, isso é uma proposta bíblica também. Que o casal ore junto, que os filhos sejam incluídos juntos, que se ensine na mesa, assentando, levantando, andando pelo caminho, deitando, tudo quanto é forma. Se ensine a criança. Deuteronômio capítulo 6 é o que vai ensinar isso. Então, esse homem, ele é responsável por ser o sacerdote do seu lar. Ele foi escolhido por Deus para instruir a sua família a respeito da Bíblia Sagrada. E aí é preciso ele conhecer no mínimo, né? Percebe como que o negócio vai dificultando? Então a gente vê aqui que o governo, a teocracia é isso, é Deus governando através de famílias. Deus governando através dos homens, os líderes, os homens de coragem. Deus governando dessa forma. Essa sempre foi a vontade de Deus, que todos os homens tivessem acesso a Ele, falassem com Ele e ouvissem. Mas por conta do pecado, mas esse mais uma justificativa, tá? Eu só estou narrando o que se deu na história. E a proposta do Evangelho é essa retomada lá desde o começo. Então a gente depois vai pegar o Evangelho, estou contando aqui qual foi a proposta de Deus a criar o homem, o que aconteceu no meio do caminho e depois a retomada pelo Evangelho. O Evangelho vem falando a mesma coisa. Por exemplo, nós falamos hoje de líderes como sendo sacerdotes, né? Isso não existe mais. Na nação de Israel existia, hoje não. Porque o que diz o texto bíblico em 1 Pedro 2 e 9? Apocalipse 1 e 6. 1 Pedro 2 e 9. Apocalipse 1 e 6. Só para ver o que é teocracia, sempre foi e nunca mudou. Capítulo 1, verso 6. 1 Pedro 2 e 9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Apocalipse 1 e 6 vai dizer, se não me falha a memória, acho que 1 e 6 mesmo, não é 7 não, né? 1 e 6 eu acho, que vai dizer que Deus nos constituiu como reis e sacerdotes. Então todos os cristãos são sacerdotes, todos os cristãos têm condição de se aproximar de Deus, tem a responsabilidade de ter a sua vida espiritual, porque tem aquele famoso 6 horas por mim, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, e as pessoas transferem essa questão e achando inclusive, porque o que ora 6 horas por ele, a oração é mais poderosa, né, meu? Porque é o ungido, é o sacerdote, com ele Deus fala. Essa ideia é do Antigo Testamento e é uma ideia opressora que inclusive hoje nós vemos em muitas igrejas, para que pessoas tenham domínio sobre outras. Nós devemos orar uns pelos outros, lógico, mas por que o outro não ora? Eu não oro por ninguém. Cristão não, eu oro com o cristão. Então vamos orar junto, irmão. Né? Está passando dificuldade, o negócio está brabo, me ajuda aí, vamos orar junto. Então. Agora eu vou orar e você nada? Inclusive, por que você acha que a minha oração é melhor que a sua? Entende, irmão? Então a gente cria essas falsas expectativas. E aí a gente tira aquilo que é o plano de Deus, é que cada um tem acesso livre a Deus. Deus ouve a oração de quem ora muito, de quem ora pouco, de quem é consagrado a Ele, de quem é 10 mantelado, 10 consertado, 10 viado. Mas o dia que se põe diante de Deus para buscá-lo, Deus ouve, irmão. Deus é Deus de Israel e Deus de Jacó. Não são as mesmas pessoas? Jacó e Israel é a mesma pessoa, mas a Bíblia diz, eu sou Deus de Israel e Deus de Jacó. Israel transformado por Deus. Israel, o novo homem, a nova natureza, o que Deus tocou. E o Jacózão é aquele enrolado mesmo, aquele 7-1, busteiro, trambiqueiro. Deus é Deus de todos eles. Se aproximou de Deus, buscou a face de Deus, Deus está pronto ali.
Então a oração, não tem oração mais poderosa e nem menos poderosa. Oração forte e oração fraca. Oração com muita fé e com pouca fé, isso não existe. A questão não é nem a pouca e nem a muita fé, é a fé direcionada a um Deus, que eu tenho consciência dele, tá certo? Porque uma fé que seja mínima, que eu considero ela mínima, mesmo assim ela é poderosa para mover montanhas, porque não é a minha fé que move a montanha, mas é a fé em quem eu coloquei que vai mover a montanha, que é Deus. Então esse é o sentido. Vamos ler um texto em Hebreus capítulo 10, verso 19, 20, 21, 22, 23. Só para lembrar, irmão, a gente está se reunindo para aprender a Bíblia, né? Então, é bom que a gente recorra a ela todas as vezes que for possível. Hebreus capítulo 10, verso 19, 20, 21, até o 23 eu acho, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus, pelo novo e vivo caminho que Ele tem nos consagrado, pelo verso, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote. Eu acho interessante, é o verso 19 que para mim é a chave, né? Depois vocês leem o resto aí. Mas tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus. Foi aberto, foi rasgado. Lembra que o véu foi rasgado quando Jesus morre? Aquele véu que de fato no Antigo Testamento só era privilégio de alguns, ou de um homem que era o sacerdote da nação. Só ele uma vez por ano podia entrar ali. E se entrasse ainda mais desmantelado, morria ali mesmo, que era a representação da glória, da santidade, da presença de Deus. Mas quando Jesus morre, esse véu ele é rasgado, todos têm acesso livremente pelo sangue de Cristo. Então todos, aonde você estiver, não é só na igreja, não é só fulano orando, onde você estiver, você abre o coração, você invoca a presença de Deus, ali você está nessa presença, desfrutando da comunhão com Deus, porque já foi aberto isso pelo sangue de Cristo. Jesus se pôs, tá certo, nesse abismo que havia, e que antes era complicado o negócio, irmão. Tinha ritual, cerimônia, dia certo, lugar certo, todos esses negócios, né? Fulano tinha que entrar todo paramentado, tinha que ter tomado banho, quer dizer, hoje ele também vem para a igreja, vem, né? Não é isso que a gente está, a gente fala um negócio, aí entende outro, vai saber, né? E tem uns irmãos que vem para a igreja e levanta as mãos para adorar, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, é um negócio bravo. Mas assim, era um processo de ritual, de purificação, era uma cerimônia enorme. Hoje não, irmão. Hoje não, qualquer lugar. Nós buscamos a Deus em qualquer lugar, nós sentimos a presença de Deus, nós falamos com Deus, inclusive nós ouvimos Deus. Só para lembrar, oração é diálogo, né? Então fale com Deus, mas vê se ouve também, né? Então essa é a ideia do sacerdote, é que cada um é responsável por isso, a gente não pode transferir isso, tá certo? E é interessante, muito mais, pelo fato de o próprio Hebreus dizer, né, ou a carta aos Hebreus, no capítulo 4, os 14, 15 e 16, 14, 15 e 16, Hebreus capítulo 4, versos 14, 15 e 16, vai dizer o seguinte, que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, mas um como que em tudo foi tentado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Não é o que diz o texto? Então olha só, irmãos, o trono da graça está à disposição. O sacerdote que intercede por nós, que é Jesus, ele está ali se compadecendo de nós, ele sabe sabe como ninguém as nossas limitações e as nossas dores. Então nós temos tudo, todos temos tudo para nos aproximar de Deus e termos comunhão com Ele. Por que transferir isso para outro, hein, irmão? Por que a gente transferir esse privilégio para outro? Por quê, irmãos? Que coisa horrível que a gente tem criado no nosso meio, né? Ideia que gente que sabe mais, que é mais usado por Deus. Não, lógico que não. Talvez algumas pessoas de alguma maneira seja usado por Deus de uma forma diferenciada, mas o que impede que você também seja? Você acha que Deus tem escolhidos? Você acha que Deus tem filhos prediletos? Tem não, irmão. Tem filhos em Cristo todos somos ungidos e todos temos acesso ao Pai. Então essa é a ideia de Deus governar sobre o ser humano, e que o ser humano fosse emancipado dos outros. Porque Paulo vai dizer assim: vocês foram comprados por bom preço, não se façam de novo escravos dos homens. Emancipados. Todos nós
cristãos, líderes, pastores, ensinadores, pregadores, adultos, devemos levar as outras pessoas, ou seja, novos convertidos, crianças, liderados, para que eles andem com as suas próprias pernas espirituais, para que eles possam encontrar o caminho de se relacionar com Deus, para que todos eles conheçam a Bíblia. Eu sonho um dia em não precisar mais de classe de teologia, de escola dominical, de gente palestrando, explicando Bíblia. Eu sonho, vou ficar desempregado, mas eu sonho com isso. Eu sonho o dia que não vai precisar mais de igreja que tenha pastor. Sabe por quê? Todos estarão maduros o suficiente para quando acontecer alguma adversidade na sua vida, ele saiba a como proceder, a quem recorrer. É lógico que sempre vai haver pessoas no processo de discipulado, de amadurecimento, mas que todos possam perseguir isso. Isso é proposta bíblica, isso é proposta de Deus, que todos nós possamos ser essas pessoas que levem as outras pessoas a Deus, sendo discipulado e discipulando, conhecendo a Deus e prosseguindo em conhecê-lo, crescendo na graça, na fé, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso papel, não infantilizar as pessoas, não transferir responsabilidade. Essa é a teocracia, é Deus querendo governar sobre cada um e em cada um de nós, irmãos. E é um privilégio enorme, porque o Espírito que habita na minha vida, habita na vida de todos vocês, do novo convertido, do menino, do adulto, do ancião. O Espírito é Ele que ensina, é Ele que instrui, é Ele que fortalece, é Ele que orienta, é o Espírito Santo, e nós podemos ser instrumentos de Deus. E que bom que nós somos, não é? Que privilégio que nós somos, mas nunca nessa ideia que eu sou melhor e que Deus me usa porque eu busco mais, oro mais, vigio mais, leio mais a Bíblia. É nada, irmão, é nada. Isso é um ledo engano. Então essa é a teocracia, é que Deus governe sobre cada ser humano. Então o Novo Testamento propõe isso. A gente vai trabalhar essas ideias pegando alguns textos, tá? E aí então essa era a proposta de Deus, e o povo disse: não, a gente quer um rei, a gente quer uma pessoa. A gente quer uma pessoa que nos instrua a respeito de Deus. A gente quer uma pessoa que governe sobre nós, peleje as nossas pelejas. Então não quer que Deus faça isso. Você prefere que um homem governe sobre a sua vida. Por mais que o homem seja gente boa, bem intencionado, honesto, homem de Deus ou mulher de Deus, mesmo assim é melhor Deus. Eu acho. Sabe por quê, irmão? Deus não acorda mal-humorado, né? Deus não tem dificuldade em suportar um e o outro não. A gente tem, fala a verdade. Tem uns aí que a gente tem uma paciênciazinha a mais. Agora outros, irmão, acabou a tolerância. Não é? Perdemos a paciência, porque paciência tem limite. Tem ou não tem? Tem limite. Não é sério, Deus tem limite, né? Paciência tem limite. Mas assim, tem uma virtude que Deus tem, que nós deveríamos ter também. Chama-se longanimidade. Olha a palavra, chega a dar canseira de falar, né? Longanimidade. Então quando acaba a paciência, e paciência tem limite, sim, começa a longanimidade. A longanimidade é um braço, é uma extensão da paciência. Eu mesmo já não vivo na paciência faz muito tempo. Acabou. Faz uns anos que eu vivo na longanimidade. Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, que todos venham ao conhecimento da verdade. Deus é longânimo. O que é longanimidade? Suportar a situação até que ela se resolva. E é bem possível que algumas situações ou algumas pessoas vão nos parar de dar trabalho só na eternidade. É? Sério? É sério isso, não é? Imagina só o pastor na esperança que aquele irmão, ele venha à maturidade, ao invés de ele dar trabalho, ele ajude na obra. Não, pode ficar com essas palavras de consolo. Só na eternidade vai dar um jeito naquele cidadão, naquela situação, naquele esposo mala, naquela mulher encrenqueira, naquele filho complicado. Só a eternidade. Quem? Wesley, mas nós não somos desse, né? Que lançamos mão da criação do outro aí que você disse. Eu não vou nem falar o nome dele, é o outro. Entende, irmão? Então essa é a situação, é que nós possamos ser esses canais de Deus, essas pessoas que de fato possam estar liderando as pessoas, para que essas pessoas liderem outras, e que a gente possa fazer o seguinte, dar todos os recursos para que essas pessoas caminhem com Deus. Esse é o nosso papel.
de liderança, de pastor, de professor, de pregador, de pai e etc. Tá certo? Então esse é o nosso papel, isso é a teocracia de Deus, onde Deus governa através de cada um daqueles que chegaram já à maturidade. Não é perfeição no sentido absoluto, porque aí não tem como, né? Mas a maturidade, o que é a maturidade? A maturidade é saber que eu não tenho direito sobre o outro em nada, mas que eu tenho deveres. E o meu dever é servi-lo. Base do reino de Deus é isso, serviço, servos, é um reino de servos, onde todos servem a todos com seus dons e talentos. Olha os nossos cultos se não são um negócio equivocado, porque a gente vem para a igreja esperando o quê? Que Deus use alguém. Geralmente é a banda, o músico e o pregador, né? Não é assim? Geralmente, pode ser diferente aqui, onde vocês congregam, não sei, mas estou aqui hipoteticamente falando. Então é assim, né? E a gente vem para o culto assim, Senhor, fala comigo, ou Deus vai usar fulano. Aí vem centralizado o culto em uma ou outra pessoa, não é? Então se torna quase um self-service, uma prestação de serviço. A igreja, é sério, né? Um lugar onde eu vou, e inclusive eu contribuo por isso, né? Porque lá eu sou beneficiado. Agora, se eu ainda pagar, ainda tenho que trabalhar, já não é um negócio muito bom. É ou não é verdade? Aí a gente vem para o culto, falando, Senhor, fala comigo, usa fulano. E eu sei que Deus usa fulano, sim, né? Aí vem e fica lá, tá, usa fulano. Olha, que coisa equivocada, que bando de sanguessuga se abraçando, chupim, querendo sugar um do outro. E como que é o culto bíblico? Isso está escrito em 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 26. Teocracia de Deus, irmãos. É isso. Deus governando. Aí depois vocês façam a comparação se é melhor essa proposta de Deus ou a outra que a gente insiste em viver e que eles escolheram também. Pode ler, meu irmão, por favor. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina. Ó, o cão até, ele fica furioso, né? O cão fica furioso, né, mano? Você vê que coisa. É assim mesmo. Pode continuar, mano, mesmo com a oposição. Ele tá lá para fora mesmo. Ficaram de fora os cães. Pode, por favor, desculpa a minha. Não, mas eu começo de novo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Oh, que coisa interessante. Então esse é o culto bíblico, né? O culto bíblico é esse. Faça tudo para edificação da igreja, né? Então a igreja precisa ser edificada pelo culto bíblico. E o culto bíblico é esse. Não tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem interpretação. Faça tudo isso no culto para que todos sejam edificados mutuamente. Então é interessante isso. Nós somos chamados a servir as outras pessoas e não ser servida pelas outras pessoas. E quando nós recebemos poder de Deus para nos servir e não para servir, não serve. Entendeu? Quem recebe poder de Deus, intelectual, administrativo, físico, espiritual, psicológico ou de qualquer outra ordem, se recebe esse poder ou esses poderes de Deus só para se servir e não para servir, não serve. Está pegando aquilo que Deus deu como recurso, usando em benefício próprio para auto se promover e ser servido. A gente está identificando em que realidade isso se aplica na nossa vida, seja na vida conjugal, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for, em que situação. Porque se assim nós estamos agindo, nós estamos um pouco se distanciando do reino de Deus, porque não é assim. Deus disse, eu quero governar em vocês e sobre vocês. E esse governo de Deus é que a gente receba de Deus orientação, recurso, para que a gente sirva as outras pessoas. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Vocês não acham assim, a proposta do reino de Deus fantástica, sem igual? Eu acho. Agora, a gente só está tendo a dificuldade de reproduzir isso, né? Isso que está sendo assim um negócio complicado, reproduzir isso nas nossas comunidades de fé, nas nossas casas. E olha que a nossa casa é só 2 ou 3 ou 4, 5, meia dúzia, quem é mais assim, nordestino igual eu, pentecostal, né? Estou caminhando, mas uns já chegaram lá, na bênção.
Dificuldade, né, irmão? A gente oprimindo todo mundo, os homens, quem tem poder e tal. É ou não é? Sobre os filhos a gente faz isso. Eu falei para vocês quem é humilde, né? Porque o reino de Deus é de gente humilde, é constituída de gente humilde. Não existe no reino de Deus gente arrogante, orgulhosa, soberba. No reino de Deus não. Existe na igreja, existe na religião, mas no reino de Deus não. Aqui a gente confunde, né, irmão? A gente confunde. Reino de Deus é uma coisa, igreja é outra, instituição é outra coisa também. Então, 3 coisas distintas. Uma serve a outra, ou deveria pelo menos. A instituição é um mal necessário para viabilizar a igreja socialmente. Por sua vez, a igreja serve o reino de Deus, que é maior do que ela. Entendeu? Então, quando a gente confunde essas coisas, dá um problema grande, né? Muito grande. Então, uma serve a outra, e uma não tem finalidade em si mesma. E o reino de Deus é aquele que serve, o reino de Deus são as suas criaturas o servindo. Mas Deus deu exemplo, porque Ele é o que serve o seu reino, suas criaturas. Olha que coisa linda, irmão. E Ele, sendo quem é, Deus, poderoso, não pegou a prerrogativa de ser servido, pelo contrário, é Ele que serve, ao contrário do outro, que é criatura, né, a criatura, que Ele reivindicou para si a autoridade e queria governar sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre Deus. Ele disse: eu vou assentar, vou fazer meu trono e vou assentar acima do trono de Deus. Então esse criatura que quis ser aquele que governava sobre todos e oprimindo todos, ele fez o quê? Foi destituído do seu cargo de liderança que tinha, porque ele não entendeu o princípio de liderança. O princípio de liderança é serviço, não é ser servido. Agora Deus, sendo Senhor, tendo direito, sendo Criador, Ele se fez servo, desceu até as mais baixas partes da terra, morreu de morte de cruz. E Filipenses capítulo 2, versos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, vai falar isso. Que haja em vocês, em nós, o mesmo sentimento ou pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação direito seu, reivindicado, o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se, aniquilou-se de si mesmo, e fez-se servo, e achado na forma de homem, morreu em morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, pelo qual nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na humildade existe a exaltação de Deus, na soberba existe o abatimento de Deus. Na humildade há a característica de Deus e o caráter de Deus em uma pessoa. Na soberba, a imagem de Satanás na atitude e no coração dessa pessoa. Então a gente precisa ver como se encaixa isso nas nossas relações, na nossa vida. Entende, irmão? Então Deus governando em mim é quando há essas características. Quando Deus não governa, aí a gente se parece com o outro. Não é? Então a gente precisa pensar nisso aí. A teocracia é muito melhor. Deus governando em nós. Esse negócio vai dar certo. Eu tenho a convicção. Esse negócio vai dar certo. Amém.